Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Estamos aí ainda em Crônicas. Vamos continuar, ainda não vamos terminá-lo dessa vez. Ainda tem um chãozinho aí para Crônicas. Nós estamos fazendo uma recapitulação, né, de tudo que a gente aprendeu agora. É como se a gente tivesse aprendido várias coisas da parte de Deus e agora fosse, tipo, o resumo final, certo? Em Crônicas, eu acho que é mais ou menos isso, o resumo final. Bom, então nós estamos aqui no capítulo 16 de 2ª Crônicas, os últimos anos de Asa. Vamos lá? No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e de seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizera com meu pai com o teu. Estou te enviando ouro e prata, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das forças que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos do rei Judá de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Balaíns, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. No 3º ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais, Beni, Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem na cidade de Judá. Com eles foram os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiorote, Jonata, Adonias, Tobias, Tobe-Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeroão.
Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Outros filisteus levaram presentes a Josafá, além de prata, que lhe dera muito tributo, e os árabes levaram-lhes rebanhos de 7.600 carneiros e 7.600 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades e armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. A lista desses homens por famílias era a seguinte: de Judá, líderes de batalhão, 1.000. O líder Adná, com 300.000 homens de combate. Em seguida, líder Joanã, com 280.000. Depois, Anasias, filho de Zicrim, que apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, Eliada, um guerreiro valente, com 200.000 homens, armados com arcos e escudos. Zeozabade, com 180.000 homens, armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas em todo o Judá. Nossa, era gente pra caramba, hein? Tinha que reclamar, não, hein? A profecia contra Acabe. Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria. Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva. Insistiu que atacasse Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu: sou com tu e meu povo é com teu povo. Estaremos contigo na guerra. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio que podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Lembra dessa história? Faz pouco tempo que a gente leu, né? Chega até a ser engraçado. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga imediatamente Micaías, filho de Imlá. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedeías, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa e dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará em suas mãos, diz o rei. Pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro tinha ido chamar Micaías e lhe disse: vê, todos os outros profetas estão dizendo que o rei terá sucesso. Tua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o meu Deus mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataquem e serão vitoriosos, pois eles serão entregues em suas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer-te jurar que me irás dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse a você que ele nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouçam a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus à direita e à esquerda. E o Senhor me disse: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Ramote de Gileade e morra lá?
E em seguida uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente o espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zequedias, filho de Quenaá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei de Israel então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam que assim diz o rei: ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo todos vocês. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Acabe, foram atacar Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para combate. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes de carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou ao Senhor e o Senhor ajudou. Deus os afastou dele, pois quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou um arco ao acaso e atingiu o rei de Israel, entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu carro: tire-me do combate, estou ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até a tarde, e ao pôr do sol ele morreu. Quer dizer, não adianta teimar, né? Que nem esse texto aqui foi exatamente o que estava escrito lá no outro livro. Assim, não adianta teimar. Não adiantou nada ele se disfarçar. Que é só estar guardado e não adianta, gente. Quando é pra ser, é pra ser. Deus já tinha avisado. Ele não quis ouvir o profeta. Por isso que às vezes a gente morre pela teimosia, né? Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança em seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Amani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postos sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. A nomeação dos juízes. Josafá morava em Jerusalém e percorreu de novo a nação desde Berseba até os montes de Efraim, fazendo-o voltar-se para o Senhor, o Deus de todos os seus antepassados. Ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considere atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão ajudando para o homem. Vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado para o Senhor, o nosso Deus. O Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Também em Jerusalém nomeou Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos chefes de família, israelitas, para julgarem questões da lei do Senhor e resolverem pendências dos habitantes. Deu-lhes as seguintes ordens: vocês deverão seguir com fidelidade e um coração íntegro, no temor do Senhor, em cada causa que chegar a vocês da parte de seus irmãos israelitas das outras cidades, seja de derramamento de sangue, sejam de questões referentes à lei dos mandamentos, ou os decretos ou as ordenanças. Vocês deverão adverti-los de que não pequem contra o Senhor. Caso contrário, a ira dele
a ira dele virá sobre vocês e sobre eles. Façam assim e vocês não pecarão. Amanarias, o sumo sacerdote, estará com vocês para decidir qualquer questão relacionada ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, estará com vocês para decidir qualquer questão civil, e os levitas atuarão como os oficiais diante de vocês. Cumpram seus deveres com coragem e esteja o Senhor com aqueles que agirem corretamente. Capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos neumitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isso é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ao Senhor. Só falou aqui a respeito do jejum, gente. Você viu que antes de entrar na presença do Senhor, eles sempre jejuam, né? Sempre que eles querem pedir alguma coisa importante, alguma coisa difícil pro Senhor, eles sempre jejuam. É importante a gente ter isso no coração da gente. Que a gente não pode chegar pro Senhor assim, de qualquer jeito. Quando a gente quer alguma coisa muito importante, é importante também que a gente faça um sacrifício, né? É importante que a gente demonstre respeito e demonstre que a gente realmente quer aquilo. E fazer um jejum não é algo tão simples, né? É uma coisa que requer, às vezes, muito esforço de uma pessoa para estar fazendo esse jejum, né? Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Senhor, que está nos céus? Tu dominas sobre todos os seus reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode operar-te. E ninguém pode opor-te. E ninguém pode opor-se a ti. Ai, desculpa. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel? O teu povo e a deste para sempre aos descendentes do seu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao seu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante de ti no templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas, habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com mulheres e seus filhos, até de colo, estão ali, em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaína, bisneto de Jeiel, e trisnetos de Matanias, levita e descendentes de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, eu, rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me,
Judá é povo de Jerusalém. Tenham fé. Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor e o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nas profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé. Já pensou vocês ganharem? Tem que ganhar a guerra pela fé. Eles não estavam ganhando uma guerra por nada, eles estavam ganhando uma guerra pela fé. Só fé. Vocês imaginam o poder que tem uma fé? Agora eu quero falar sobre o poder da fé. Vocês imaginam o poder que tem a fé? Simplesmente ganhar uma guerra onde você não significa nada, onde você ia virar pó. E é só fé que consegue fazer você ganhar uma guerra. Esse é o poder que tem a fé. A fé cura, a fé salva, a fé faz tudo. É o poder da fé nesse versículo. Anotem aí. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 20. 20, gente. E o que tem nesse versículo? O poder da fé. Sejam sustentados pela fé. Se vocês tiverem fé... Já não diz o ditado? A fé move montanhas? Na Bíblia, aqui é a comprovação desse ditado, que a fé move montanhas. Vencer uma guerra pela fé. Vamos ver? Depois... de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Ai, eu amo essa frase, gente. Ai, vou grifar. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Ai, que lindo. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Olha só, o poder de Deus fez destruir aos outros. E é isso que Deus consegue fazer também com os nossos inimigos. Colocar um contra o outro e um destrói o outro sem você precisar fazer nada. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e que encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também de objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes a vitória sobre seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Gente, é tremendo, né, esse capítulo, porque lá não é tão bem explicado, não é tão detalhado como é aqui. É tremendo você saber que Deus derrubou todos os inimigos deles. Eles não precisaram fazer nada. Imagina você ver um lutar contra o outro sem você, sendo que você era o alvo. Às vezes na vida você é o alvo de alguma coisa e de repente você vê que, por mais que você seja o alvo, você é tão inocente ali, você teme tanto a Deus, você vê as pessoas caírem. Eu costumo dizer que quando alguém me faz alguma maldade, faz alguma coisa ruim, que me desagrada muito, eu não fico com raiva, eu não fico guardando isso pra mim, não. Sabe por quê? Porque eu já vi tanta gente que fez mal pra mim cair, sem eu precisar fazer nada. Nem desejar o mal eu desejo. Elas caem. Porque gente ruim, gente que faz mal pra quem é inocente, pra quem adora o Senhor, pra quem ama Deus, normalmente cai. Cai sozinha, sem você precisar fazer nada. O final do reinado de Josafá. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. Além de sua mãe, o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova.
Contudo, não acabou com os altares idólatras e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, no início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e foram incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava de Meressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. E aqui também vê, né? Deus... Ai, vou ter que interromper, que a minha bateria tá diminuindo aqui. E aqui a gente vê que Deus deu a ele a vitória, mas quando ele foi fazer um tratado com alguém que não era do agrado de Deus, também Deus não deu a vitória para ele. Por isso que é importante você saber com quem você se relaciona, como você se relaciona e o que você vai fazer com as pessoas que estão ao seu redor. Porque não adianta você estar andando corretamente se você começar a fazer tratado com pessoas que não estão dentro dos planos de Deus, não vai funcionar. Não adianta. Se Deus não estiver no negócio, o negócio não vai pra frente se você for uma pessoa de Deus. Se você for uma pessoa que tem Deus no coração, Deus quer pessoas que tenham Deus no coração perto de você também. Se você faz o que desagrada a Deus, tem um peso muito grande na sua vida quando você já sabe da verdade. Quando você já conhece a Deus, quando você já sabe tudo que Deus é capaz, isso tem um peso triplicado em cima da sua vida. Ok? Vamos lá. Capítulo 21, vamos finalizar aqui. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. O seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Os irmãos de Jeorão foram Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azacarias, Micael, Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. E ele lhes deu muitos presentes de prata, ouro, objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá, no reino. Mas seu reino deu a Jeroão, porque este era o seu filho mais velho. E agora a gente vai começar no próximo vídeo, o reinado de Jeroão, rei de Judá, ok?